qual a idade mental do seu signo do zodíaco. Descubra. Cada signo do zodíaco possui características e habilidades que fornecem a ele uma identidade própria. Esse conjunto de fatores que no final resulta em um certo padrão comportamental também pode levar a uma analogia sobre o quão adulto o signo é. Cada signo possui uma idade mental, por assim dizer. Pense nas características de um signo como Câncer e outro como Libra, por exemplo, e verá que alguns são mais adultos no seu modo de agir e ver o mundo do que outros. Para ficar mais fácil de compreender o que estou querendo dizer, é como se dissesse que alguns são mais infantis e inocentes como uma criança, outros são impulsivos e enérgicos como um adolescente, alguns são muito responsáveis e objetivos como um adulto deve ser, e outros adoram recordar o passado e buscam revivê-lo sempre que possível, como pessoas de idade mais avançada. A idade mental de acordo com cada signo do zodíaco. Com um pouco de cuidado é fácil perceber o quanto um signo é imaturo e impulsivo e outro é muito mais ponderado e responsável em suas decisões. Isso não quer dizer que por ser de determinado signo você está condenado a uma vida infantil e sem nenhuma maturidade, ou mesmo que será sempre altamente responsável e nunca arriscará nada em prol de um pouco de diversão. Essas são apenas tendências de cada signo e que servem como um guia geral. Não devem ser levadas à risca para todos os indivíduos e nem mesmo por todas as fases de sua vida, embora sempre seja possível observar um pouco da influência do signo exercendo sua força. Estando entendido o que significa a idade mental de cada signo, a seguir vou falar um pouco sobre cada signo e onde eles se encaixam. Signo de Áries, idade entre 1 a 7 anos. Admita, se você conhece bem um ariano típico, não deve estar tão surpreso em ver ele nessa colocação. Os arianos são realmente as crianças e os filhos mais novos do zodíaco. Levam sua vida como se estivessem fazendo tudo pela primeira vez e sempre descobrindo o mundo. Muitas vezes eles são como as pessoas que aparecem em comerciais de TV, que olham um esfregão à sua frente, e saltam os olhos dizendo: nossa, um esfregão. Eu nunca esfreguei um chão antes. Vou fazer isso agora. E saem esfregando tudo pela casa quase como se estivessem dançando. Eles veem o mundo com uma certa admiração e uma boa dose de inocência no geral. Parte de sua lição de vida é justamente aprender mais sobre o mundo e dar esses primeiros passos, agindo de maneira um pouco ingênua, impulsiva e muitas vezes egoísta, enquanto aperta os botões do mundo e descobre quais são suas limitações físicas. Arianos podem ser muitas vezes conhecidos por serem pessoas muito impulsivas, e nessa sua ânsia por tomar uma atitude eles podem ser consideravelmente brutos e agressivos. Isso acontece pois com seu temperamento atirado, quando veem algo que desejam eles se atiram de cabeça em seu alvo. Não faz parte de seus hábitos olhar para os lados e ponderar quais serão as consequências de alguma coisa. Isso leva a outras características que podem se manifestar de maneiras diferentes em cada indivíduo. Mas o fato é que arianos tendem a ser realmente pessoas muito imaturas e inconsequentes em seus atos. Isso em muitos casos faz com que pareçam mais egoístas e pessoas que liberam muita raiva. É possível que alguns arianos até reconheçam esse comportamento, mas ao invés de procurarem melhorar sua maneira de ser, eles acham que esse tipo de atitude os deixa com um ar mais sexy e destemido. Realmente, algumas pessoas se encantam com esse modo de ser e podem achá-los realmente atraentes, mas é como disseram uma vez: sexy até que o veja atacando um hambúrguer ferozmente. Signo de Touro, idade entre 7 a 14 anos. O touro é um bom signo para simbolizar aquele estágio que se encontra entre a vida infantil e a adolescência mais jovem. É nessa fase que eles começam a aprender que existem diferenças entre o que é deles e o que pertence aos outros. Este também é o período em que começam a despertar algumas vontades e desejos mais específicos, bem como a ter controle sobre seu ambiente físico. Boa parte do caminho de vida do touro é como essa fase da vida, onde é preciso aprender a compartilhar. Essa pode ser realmente uma tarefa bem difícil para eles.
O taurino é conhecido por crescer durante muito tempo ligado às suas posses, gastando muito de seu precioso tempo para acumular coisas que no fim podem não ser tão importantes como pensam. Mesmo que isso possa mudar, o touro tende a reter esse comportamento em grande parte de sua vida, colocando seus maiores medos em perder seu dinheiro e aquilo que acumularam ao longo do caminho. Preferem fazer mais do mesmo, daquilo que sempre fizeram durante toda a vida apenas para evitar esse risco. Signo de Gêmeos, idade entre 14 e 21 anos. A confusa, perturbada e reveladora adolescência. Essa é a fase que pode muito bem ser representada pelo geminiano, uma faixa etária onde se está sempre oscilando entre um comportamento adulto e outro infantil. Uma das características marcantes de Gêmeos é a sua capacidade mutagênica de assumir uma postura diferente de acordo com cada ambiente que ele frequenta. Em partes, isso é devido à sua necessidade em ser aceito e fazer parte de um grupo. Algumas pessoas podem inclusive interpretar essa atitude pensando em se tratar de uma pessoa sem caráter ou até mentirosa. Em muitos casos, se trata apenas de um erro de interpretação, pois essa é uma atitude praticamente instintiva do geminiano, que por sua vez, busca se integrar a alguma forma de estrutura social que o permita se libertar de suas próprias restrições. Tal como um adolescente que está buscando a transição para a sua vida adulta. Outra característica marcante do geminiano típico e sua idade mental no zodíaco, é a sua forma meio adolescente de estilo. Essa fase bastante harmonizada e que impõe um certo desespero em descobrir sua própria identidade e seu real lugar no mundo, leva esse signo a mudar de forma constante aspectos de seu estilo como a forma de se vestir ou seu cabelo. São mudanças levadas na maioria por um impulso de expressões de sua própria individualidade. Signo de Câncer, idade entre 21 e 28 anos. São tantas necessidades urgentes, projetos, ambições e expectativas que cercam esses jovens adultos do zodíaco. O canceriano representa aquela fase onde já se é adulto e toda a sociedade espera que haja como um, mas ainda não existe em si uma profunda identidade e segurança, sejam dentro de sua casa, na carreira ou nas relações interpessoais. Não é à toa que, assim como acontece nessa idade, os cancerianos possuem uma grande necessidade de fazer amizades leais e com grandes laços emocionais, de modo que visualizem um futuro em seus relacionamentos pessoais. Essa é uma das maneiras que encontram de construir as bases do que será enfim sua vida adulta. Assim como um exemplo de jovem adulto, há um grande interesse em mostrar ao mundo do que são capazes, bem como a vontade de explorá-lo. Eles sentem uma saudade quase mortificante de seus lares, de sua família e das pessoas queridas. É praticamente impossível tirar isso deles, mas mesmo assim eles se aventuram pelo mundo, longe de casa e do ninho onde eram cercados de cuidados. Talvez por isso, assim como ocorre nessa idade, eles tenham um ar de inocência em sua imagem e se machuquem com certa frequência por isso. Signo de Leão, idade entre 28 e 35 anos. A idade adulta em sua essência finalmente chegou. Você provavelmente já sabe quem é, quem deseja ser e o que precisa fazer. É hora de deixar toda aquela inocência de lado e assumir seu lugar no mundo. É isso que o leonino é e representa, aquele momento da vida onde se deixa cair as máscaras que usamos durante a infância e assumimos com firmeza tanto os louros como as partes amargas da vida. Os leoninos têm uma personalidade muito bem formada e clara de si mesmo. Eles assumem a postura de ou você me aceita ou saia do meu caminho e fazem isso muito bem, expressando suas vontades e sua força por onde passam. Tal como um bom adulto deve ser, o leão possui a capacidade de expressar e valorizar todo o seu potencial de forma muito bem desenvolvida. Ele pode até saber fazer concessões, mas prefere levar a vida segundo seus próprios termos e condições, não poupando palavras para isso. Os leões são a representação do aponte-me para o céu e deixe-me voar, é a minha vez de brilhar. Signo de Virgem, idade entre 35 e 42 anos. O virginiano é como uma versão menos energética, porém mais consistente do leonino nesse aspecto da idade mental no zodíaco. Eles representam aquela fase da vida onde já se é um adulto totalmente amadurecido.
Você pode não ter mais a mesma energia ou o mesmo ímpeto em impor sua presença sobre todos que cruzam o seu caminho, mas provavelmente há muito mais constância no modo como faz seu caminho e solidifica a sua posição. O comportamento dos virginianos é todo baseado em se mostrar para o mundo como alguém que é capaz de realizar todas as atividades diárias de sua carreira, assim como todas aquelas relacionadas à casa, de maneira impecável. Eles tendem a olhar para fora de seu mundo e para todos os que, segundo eles, dependem de sua existência, com um grande e nada discreto ar de julgamento, como se ele fosse o único realmente capaz de resolver os problemas de um modo totalmente responsável. A idade adulta é aquela onde as pessoas aprendem a ser mais exigentes, principalmente quanto a quem se abrem e acolhem a seu lado. Tal como o virginiano, também é bem-vinda a um pouco mais de contenção. Signo de Libra, idade entre 42 e 49 anos. Para aqueles que já tiveram a oportunidade de conviver de perto com um libriano, provavelmente vão perceber rapidamente o porquê de ele estar nessa colocação. O libriano é uma ótima representação do adulto completamente amadurecido e estabelecido, que se encontra na entrada do meio da vida. Eles agora sabem ponderar e refletir sobre suas ações como nunca foram capazes. Há muito mais conhecimento acumulado e capacidade de analisar os fatos de maneira menos tendenciosa, o que confere a eles uma ótima capacidade de julgamento. São também mais contidos em suas reações gerais. Assim como as pessoas dessa etapa da vida, eles desenvolveram de maneira quase plena ou individual, e portanto, tendem a funcionar melhor e a continuar evoluindo quando há alguma companhia ou parceria em suas vidas. Sua personalidade é muito funcional, mas fica completamente otimizada quando agem dupla. Por esse motivo, muitos librianos ficam confusos e não sabem bem como funcionar quando estão sozinhos. Parte do propósito de sua vida é se fundir com outro alguém, a fim de criar uma harmonia perfeita e permitir uma caminhada tranquila pelo restante do caminho. Signo de Escorpião, idade entre 49 e 56 anos. Como já era de se esperar, temos um signo bem dramático para representar essa fase onde ocorre a chamada crise de meia-idade. Aqueles que estão sob os cuidados deste signo solar saberão muito bem do que estamos falando. Essa é uma fase um pouco delicada da vida, onde eles estão se empenhando muito para que consigam alcançar seu poder e seu potencial máximo, à medida que percebem que já viveram muito, e então começam a pensar em coisas como a chegada da morte, por exemplo. Eles são acometidos por um intenso desejo de se sentirem completos. Alguns dos temas mais presentes nessa fase da vida e para os escorpiões são a morte, a herança que irão deixar para as futuras gerações e para o mundo, o renascimento, a prole e a sexualidade em especial. Eles estão constantemente buscando algo que os faça se sentir plenos e completos, algo que crie uma sensação que realmente estão cumprindo o seu papel no mundo. Tudo para eles precisa ter um significado maior. Esse é inclusive um dos motivos dos escorpiões terem em geral uma sexualidade tão selvagem. Notem que não estamos dizendo necessariamente agressiva. Selvagem provavelmente é a palavra mais adequada. A sexualidade é a maneira mais fácil que eles possuem de entrar em contato com suas raízes primitivas e seu instinto animal, algo que é relacionado a um certo autodescobrimento que é desejado na fase da vida que representam. Isso leva também a um fato interessante, já que não é raro ver um escorpião que mostra certa preferência pelo sexo desprotegido, mais do que um aspecto sensual. Isso acontece pois lhe permite entrar em sintonia com seu instinto animal, como se estivesse praticando o ato com o propósito de procriação. O escorpião, assim como alguém que percebe que seu fim está mais próximo, luta para chegar ao ápice e ser uma verdadeira força dominante no mundo. Por mais que desejem fazer isso criando sua família, eles acabam realmente expressando essa atitude através de suas carreiras. Signo de Sagitário, idade entre 56 e 63 anos. A faixa etária dos 56 aos 63 anos é normalmente a idade em que as pessoas têm a maior capacidade de se afastarem das normas sociais. Tal como o sagitariano, elas buscam sair da conformidade e de suas zonas de conforto emocional.
A maneira mais comum de iniciar esse processo é deixando para trás boa parte de suas responsabilidades profissionais, para obter mais tempo, liberdade e então sair em busca de suas próprias preocupações pessoais e universais. A personalidade do sagitariano trabalha de maneira muito semelhante à das pessoas dessa fase da vida, que estão em um processo evolutivo onde já não se sentem tão responsáveis por sua família, por exemplo, começando a se sentir mais livre e capacitada a dedicar suas energias a focos diferentes, como a resolução de certos problemas universais. Esse comportamento também leva à construção de uma realidade própria, junto a diversas lições de vida e de manifestações de pensamentos positivos. Signo de Capricórnio, idade entre 63 e 70 anos. Dedicando seu tempo a construir um apoio estrutural e segurança, as pessoas que estão no período que vai dos 63 aos 70 anos têm uma grande semelhança à personalidade capricorniana. Principalmente porque, apesar de oferecer apoio estrutural, essas pessoas normalmente também mostram um profundo endurecimento de ideias e pensamentos. Tanto o capricorniano como alguém que se encontra nessa fase da vida, vão trabalhar duro para que construam algo que seja sólido e duradouro, que perdure para além de sua própria existência. Há uma profunda sensação de fatalidade para a vida do Capricórnio e suas responsabilidades para com seus ancestrais. Eles são escaladores sociais muito lógicos que podem eventualmente ser sensíveis o suficiente para parar às vezes, recarregar as baterias e curtir um pouco a vida antes de seguir em viagem. Mas no final, eles estão mesmo aqui para atingir o máximo de seu potencial, sendo caracterizados por uma ambição bem peculiar. Signo de Aquário, idade entre 70 e 77 anos. O aquariano é o representante do período de 70 a 77 anos, afinal sua personalidade é grande parte moldada sobre um grande senso de humanismo e de elevação da consciência social. Nesse momento da vida é comum sentir que está chegando quase ao fim do ciclo de vida de suas almas. Sendo assim, vemos muitas similaridades com o modo aquariano de ser, em que retorna uma certa perspectiva infantil sobre a vida, fundamentada em uma longa carga de experiência e sabedoria. Eles conseguem ser muito mais imparciais do que se imagina, pois detêm a capacidade de operar a partir de uma profunda lógica, sempre contando com a inteligência e a astúcia. No entanto, como eles se encontram no estágio transitório que faz a ponte entre Capricórnio e Peixes, o Aquário acaba por combinar uma energia de cunho aspirante, terrena e pragmática com água e outras energias mundanas. Essa combinação dá uma natureza errática única a esse signo. Sua postura é manter-se no rumo decidido e combinar todas essas energias a seu favor, para que tire o melhor proveito possível delas em servir a humanidade. Signo de Peixes, idade entre 77 e 84 anos. Representando o período de idade de 77 a 84, a última fase da vida mundana, Peixes é também o último signo do zodíaco. Eles estão aqui para fundir sua alma humana com o universo, estando muito próximos de um estágio transitório. Com essa visão privilegiada, eles estão sempre tentando ensinar a todos que a morte é apenas uma forma de abandonar nossa forma terrena, rumo ao renascimento de uma nova vida. Durante esta fase de evolução, uma pessoa começará a deixar de lado os apegos terrenos, trazendo a valiosa lição de vida de conceder seus sonhos e sua visão criativa à humanidade.